E neste episódio do Impacto Positivo, eu tenho o privilégio de estar recebendo o projeto Canaviva, Jorge Peixoto, que é fundador, a Michele Starnex, que é uma das coordenadoras, e também o Eduardo Modolo, também coordenador. Deixa eu aqui já me voltar para o Jorge. Jorge, que bom que você arrumou um tempinho de estar aqui com a gente no Impacto Positivo para falar dessa grande história. Então, conta pra gente como é que foi esse início. Então, tudo começou em 2009, quando eu fui parar dentro de um canavial, né? Eu tenho uma empresa e terceirizo meus serviços e a gente foi trabalhar lá dentro do canavial, aqui nos arredores de Araruama, Cabo Frio e São Pedro de Aldeia, né? São os três municípios que o canavial tem a sua produção lá dentro. E chegando lá, né, eu conheci aquelas comunidades todas lá e fiquei muito impactado com aquilo tudo. Aí entra uma questão de fé, né, porque eu já comecei a fazer um trabalho com os cortadores de cana que ficam lá durante a safra canaveira. E em 2014, por aí, Deus colocou no meu coração de olhar para aquelas crianças lá de dentro, né? E eu comecei a olhar e senti no coração de fazer um projeto com aquelas crianças, um projeto de transformação mesmo de vida, né, de transformar a vida. E falei para a Michelle, eu não me lembro se a Michelle estava aqui no Brasil ou não, mas falei para ela, e a primeira coisa que ela falou, assim, pai, já fez o diagnóstico social, o diagnóstico comunitário? Eu falei, não, filho, não precisa, conheço todo mundo aqui, já estou há alguns anos aqui. Mas ela falou assim, não, tem que fazer. Aí eu fui fazer, quando eu entrei nas casas daquelas pessoas lá, Quilombolas, né? a grande maioria das famílias ali são quilombolas. Pode botar assim 90 e tantos por cento lá. É claro que a gente sabe, né, que existe comunidades quilombolas certificadas lá dentro, né? Tem uma na Sobara, né? Aí do lado de lá para lá já passa Cabo Frio, tem uma no Vinhático, que é Maria Romana, tem no Espírito Santo, tem no Pacheco, que é o Espírito Santo, tem o Preto Forro, no Araçá. Então tem 4 comunidades quilombolas certificadas lá dentro, mas os outros locais que as pessoas moram, que as comunidades moram, também são quilombolas, só não são comunidades quilombolas certificadas. E a pobreza é extrema, né? De você chegar no local, obviamente chão de barro, não tem água encanada, não tem luz elétrica, banheiro lá de fora, e você vê um monte de crianças, né? E numa situação, a gente chegou lá, eram 5 crianças, o pai, dependente químico, a mãe largou ele com um monte de crianças e tinha um menorzinho de 1 ano assim, botando um negócio na boca. Era água fria misturada com fubá. Então, assim, foi muito impactante. Tudo que a gente viu, a gente começou a fazer as ações ali. Reformar a casa, trocar mobília, assistência médica, dentária, algumas parcerias que a gente adquiriu ao Nessa longo época do... você estava sozinho? Estava sozinho, lá dentro. Estava sozinho. A gente conseguiu umas parcerias, a gente levou umas parcerias com a Unilagos, o departamento de odontologia, do Dr. D'Alessandro, que é o responsável, levou em 2 ocasiões um ônibus com 40 e tantos alunos, né? E eles choravam nas histórias que eu falava e mostrava lá dentro. E a gente começou a fazer, a gente fez essa parceria e eles começaram a tratar os dentes das nossas crianças lá dentro. Aí, Isso de né, 2009 até 2015, não, Jorge? isso de 2000 e... Vou botar aqui, 2009? Não. De 2013, mais É ou porque teve o menos. processo de você É, conhecer aquele impacto que é, você sofreu e aí a isso, vontade de começar a agir, né? isso. Então, aí a gente foi, né, prosseguindo ali com o que a gente conseguia fazer, mas a minha intenção era ter um espaço, porque a Michelle, ela vai falar, ela já trabalhava em ONGs, né, lá no Rio, e sempre colocava para a gente como é que era, e eu queria fazer aquilo que ela fazia lá, né, fazer oficinas de transformação e inclusão social. Só que eu não conseguia um espaço. E do lado da empresa que eu tenho lá dentro, tem um colégio, que é da Agrisa, já é da parte de Cabo Frio. E eu queria, e a gente tudo começou ali, com 68 crianças daquela escola ali. Já começou Já bem, né? começou, começou com 68 crianças, e a gente via que as crianças iam para a escola com a sandália, assim, metade da sandália, né? Não tinha. Então a gente fez uma arrecadação aí de sapatos. As crianças que nunca tinham tido um lápis de cor, lápis de cera, a gente fez um kit escolar, kit vestuário, né? Kit higiênico. E assim começou. Só que eu queria fazer essas oficinas, não tinha um local, até que um amigo meu, né, um missionário, amigo meu, ele teve lá com a gente lá
e a gente conversando com a diretora, como lá é part-time, né, só tem aula de manhã, e as salas à tarde ficavam vagas. E a gente foi até a Secretaria de Educação de Cabo Frio solicitar aquele espaço da escola para a gente fazer as atividades lá. Só que assim, aí assim, era tudo só a vontade de ajudar, de transformar a vida. Só que o pessoal falou assim, ó, beleza, gostamos do projeto, traz o plano de trabalho e a documentação do projeto. Eu falei, Aí entrou a Michele. Eu aposto que aí entrou a Michele. quase, quase. Eu falei, Quase. não, aí, pô, foi entrando. Eu falei, gente, como assim, né? Aí eu já catuquei ela, obviamente, ó, eu preciso, né, fazer um projeto. E ela agilizou, ela não estava aqui, mas a gente deu a entrada toda no cartório para legalizar os projetos, conseguimos legalizar, fizemos o plano de trabalho, chegamos na prefeitura, chegou lá, o secretário de Educação era outro. Aí ele falou, não, gostei, coisa e tal, mas nunca liberou, né? Nunca liberou. Passado o tempo, um amigo meu, né, um pastor Marcos, ele me ofereceu um espaço lá em São Vicente, que tinha sido um asilo, funcionou durante 15 anos, infelizmente teve que fechar por falta de ajuda, né? E estava vago, e ele ofereceu aquele espaço para que a gente fizesse a sede do Cana Viva lá. Aí eu não queria aceitar muito não, porque assim, é São Vicente, é mais remoto também, mas é totalmente diferente do que lá dentro do Canavial. Eu queria focar muito mais lá, né? Mas eu aceitei, né? E aí a gente começou as atividades, Michele e Eduardo não estavam aqui ainda, a gente começou as atividades lá de dentro. E eu sonhava assim que eu teria voluntários para me ajudar, né? Só que eu consegui vários voluntários, mas aí eu vi também que aqueles voluntários precisavam de recursos, né? Que todos precisam, obviamente. Então a coisa ficou muito estreita, a gente quase que eu entreguei o local durante umas 3 vezes, até que a gente participou de um edital do Santander, onde que a Michele, longe daqui, que fez toda a parte técnica, né? Eu só coloquei ali no edital, como estou falando aqui agora, né, rapidamente, o que a gente estava fazendo lá dentro, qual era a intenção nossa, mas a Michele entrou com a parte técnica, um edital do Santander, né, que é amigo de valor, e a gente foi contemplado. E isso há 3 anos atrás, e graças a Deus, assim, a gente tem tido continuidade nessa renovação, porque eles atendem 100 projetos no Brasil e o Cana Viva Foi contemplado. foi contemplado e virou o xodó deles lá. Vamos falar desse xodó porque, Michele, é algo que já vem de família e porque você já foi para a África, Índia, sempre comunitária, né, nessa base assim da humanização, vamos falar assim, né? Conta pra gente um pouco essa trajetória sua até chegar aqui no Cana Viva, porque você sempre esteve no Cana Viva através do seu pai, através dessa troca de vocês, né? Ele com essa vontade dessa transformação da vida das pessoas e você, né, dando todas as informações e também vibrando junto, né, estando junto. Sim, boa tarde, gente. Eu sempre tive a paixão, né, pelo social desde novinha e eu nunca entendi muito como que seria, já tive desejo de trabalhar com dependente químico e outras questões, né, mas minha paixão era o social, não sabia que eu ia atuar com isso, né. E até escolhi minha faculdade pensando nisso, em atuar no social, eu pensei qual que era a maior demanda no social, eu pensei que era na questão de administração mesmo, né, que eu vi que tinha muita paixão, tinha muito amor, mas poucas vezes organização, às vezes, né. E aí eu senti que Deus me direcionou para a faculdade de administração e lá eu conheci outras pessoas apaixonadas também por missão e social. Foi aí que eu comecei a ir para a missão, né? Foi quando minha primeira viagem para a África, foi o pessoal da faculdade que me levou. Mas eu sempre tive o desejo antes de ter meu projeto social que eu queria ter, mas não sabia qual, onde, que, né? Ainda não existia o Cana Viva, né, nessa época da faculdade. Eu queria conhecer outros projetos sociais antes, né? Queria ter experiência, queria ver o que as pessoas faziam para eu amadurecer. Eu era muito nova, né? Muito crua, não tinha nada. Aqui em Aroma eu não conhecia muito projeto social naquela época, né? E aí foi quando eu comecei a viajar, né? Quando eu fui para a África do Sul, conhecia o que eles faziam lá, fiquei 6 meses lá, né? Conhecendo o trabalho deles também. Estudei também inglês lá junto, com a Jocum, lá conheci o trabalho da Jocum. Depois eu fui para a Índia também, ajudou também uma escola de inglês, né, que eles estão indo lá também, a construir, ver o que eles estavam fazendo lá. Também fui para o sertão, os ribeirinhos, e eu ainda não, enquanto eu vivia, eu não sabia o que exatamente eu estava aprendendo, mas que eu era muito jovem, mas hoje eu percebo tudo o que me formou, que me moldou, essas experiências, para eu conseguir caminhar no Cana Viva hoje, né, com essa bagagem.
Mas tudo foi uma aventura, porque no Canaviva também tudo do zero, né? Porque cada comunidade, cada projeto é totalmente diferente um do outro, né? Hoje você é uma das coordenadoras, né, do Canaviva, que tem uma imensidão de atividades e uma responsabilidade, né, com essas crianças e com esses jovens. Inclusive também o Eduardo, que é o seu esposo, também é um dos coordenadores. Eduardo, como é que você chegou no Canaviva? Olá. Lógico que foi através da Michele, né? Olá, obrigado por a gente estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho da nossa história, aquilo que a gente acredita. No projeto, nessa parte da coordenação, eu sempre estou no apoio, apoiando a Michele, né? A bagagem dela é incrível, o que ela manja é surpreendente. Eu sempre estou apoiando ela e também sou educador ali, né? Antes de tudo, eu sou fruto de um projeto, né, social, então não do Canaviva, né, apesar que a gente tem algumas histórias já assim de meninos que começaram no projeto e hoje são professores, e comigo foi muito parecido, numa instituição em outro estado, né, eu sou lá do Paraná, mas hoje sou daqui, né, pertenço a Araruama, digamos assim, e eu fui me desenvolvendo, fui entendendo as necessidades que eu tinha através de pessoas que estão dedicadas a me ajudar, né, a ajudar crianças e adolescentes que necessitam, né, que ficam nessa questão de vulnerabilidade social mesmo. E hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho dessa trajetória, porque talvez eu entenda um pouquinho mais as crianças no dia a dia delas. Você sentiu né? Sentiu na pele, algumas né? coisas eu senti e tem outras coisas que até me espanto, que às vezes nunca passei por aquilo e vejo uma criança, um adolescente passando, aí eu vejo tipo, pô, a necessidade de ter um projeto assim, sabe, estruturado, projeto que realmente enfrenta muitas coisas, até pessoas que às vezes, né, que vêm contra, mas a gente está firme e se mantém sempre lutando naquilo que a gente acredita, levando os nossos valores, levando toda essa pegada desde do canavial, né, até hoje, assim, preservando coisas que são nossa essência, né, que faz a gente continuar o trabalho. Jorge, quando o Eduardo fala de valores, é lógico que um projeto na dimensão que é o Canaviva, quais são os valores? Acho que eu posso falar um pouquinho, né? A gente agora já tem uns anos de Canaviva já, a gente viu a necessidade de a gente alinhar, né, e ter um rumo certo, né, para que as novas equipes, cada vez que vão entrando, eles saberem o que a gente é, o que a gente faz, e a gente não se perder no caminho um pouco, né. Então, a gente definiu alguns valores que a gente viu que é a nossa essência desde sempre, né, um deles é o celebrar pequenos e grandes feitos nossos, né, a gente sempre... um pequeno feito da criança, um pequeno feito da equipe, uma conquista, a gente está sempre celebrando. A gente tem também o contentamento, a gente busca estar feliz, né, com o que a gente tem, apesar de estar sempre buscando mais, mas a gente é contente, né, com o que já conquistamos e a gente busca esse contentamento. Alegria contagiante também, a gente fala, tudo que a gente faz, a gente tenta fazer com alegria e que essa alegria contagie toda a criança e todo mundo que vai lá. E é muito bom, né, a gente ver a alegria no sorriso deles, assim, ver, né, eles expressando isso. E dentro disso entra também questão de relacionamentos, relações transformadoras, né, relacionamentos transformadores, onde a gente acredita que vivendo, buscando influenciá-los por uma pegada boa na vida, né, para um caminho reto, digamos assim, dessa forma. Então a gente preserva isso para que eles possam ter uma perspectiva lá na frente, enxergar possibilidades. Um futuro, né? Isso, porque às vezes é apagado ou até mesmo usurpada deles, né? Então E a gente acredita que a gente passa isso através do relacionamento, porque a gente acha que uma oficina não é o suficiente para transformar, né? Às vezes uma academia ou uma escola pode passar alguns princípios, mas a gente entende que a gente vai além, a gente se relaciona profundamente através do nosso exemplo, a gente consegue transformar também ele. Claro que o esporte, a cultura fortalece bastante, mas a gente entende que sozinhos não é o suficiente, né? A gente tem que ter uma boa relação, e isso é um dos nossos princípios, né? Que o relacionamento transforma. E também o princípio de integridade, a gente faz tudo com integridade e transparência em tudo que a gente faz. Eu quero voltar em 2009, Jorge, quando você falou que você foi para o Canavial e você viu aquela realidade, né? E aí você foi arrebatado pelo sentimento de querer ajudar nesse processo de mudança. Isso é um grande valor, né? Sim. Começou daí essa sementinha. Eu ia fazer essa colocação.
Você foi bem no coração mesmo, né? Por que que eu comecei a fazer isso tudo, né? Porque eu já tinha, né, olha só o né, falando tudo. A gente nasceu, né, numa família que infelizmente também o pai abandonou a mãe com um monte de filho e minha mãe ganhando salário mínimo, né, não tinha como sustentar a gente. E para a gente ter que comer no dia seguinte, só um exemplo aqui, minha mãe escondia a caixa de ovo debaixo da cama para a gente não comer aquele ovo e ter que comer no dia seguinte alguma coisa. E os anos foram passando, obviamente, muita coisa aconteceu e quando Deus me colocou lá no Canavial, em 2009, e quando eu comecei a conhecer essas pessoas, eu falei, gente, assim, eu não tenho uma condição boa, né? Mas dá para fazer alguma coisa, porque eu sei que eu tenho vontade de comer alguma coisa e não ter. Casei, tive minhas filhas, eu sei o que que é ter vontade de dar algumas coisas para minhas filhas e não ter condições, né? Então, só que o que eu passei é totalmente diferente do que aquelas crianças passam lá dentro, entendeu? É uma fichinha, assim, mesmo eu sei o que que passei na minha vida, mas não se iguala nunca como a gente vê lá dentro, né? E foi nisso que, assim, esses valores, assim, de tudo que eu passei, né, no meu coração, assim, falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, que é isso que Deus está me direcionando mesmo, eu quero transformar, né, essas crianças. Eu não queria fazer um projeto de assistencialismo, só de dar comida, como o Michel já falou, né, só de dar comida, só de dar um suporte educacional, eu quero, né, Ver a transformação, né, desses seres delas humanos, né? mesmas. Que possam ter, o sol nasce para todos, né? Mas que eles possam ter instrumentos para que isso possa acontecer, né? Verdadeiramente, né? Falando nisso, aqui como a gente falou de valores, metodologia, objetivo, fala para a gente então, como que desenvolve esse projeto que hoje é um xodó do Santander? A gente começou fazendo um projeto, né, de esporte e cultura, também fortalecimento da cultura preta, né, que é a nossa raiz, né, que tem, né, do quilombola e a cultura negra ali. E aí a gente usou muito, né, as ferramentas, né, de transformação social, que é a roda de conversa, né, que a gente usa bastante ali nos projetos, a escuta ativa, e tudo também levando a eles a entenderem, né, a cor deles, valorizarem a cor deles, valorizar todos os traços, né, que eles têm. E aí, misturando tudo, né, com o esporte, a cultura, e a gente, eu acho que... Restaurando também a questão cultural, tipo capoeira, né, que por muito tempo foi deturpada. Então, mostrando para eles as coisas que às vezes não são apresentadas, mas que são acessíveis a eles. Os seus direitos, enfim, eu acho que... O preconceito ele é muito latente ainda, né? Sim, Independente sim. hoje da tecnologia online, né? Também, claro, tem o seu lado positivo nisso também, né? Da tecnologia. Então, a gente via que eles mesmos reproduziam o preconceito que às vezes eles nem entendiam que eles estavam reproduzindo, né? De se ofenderem, né? Racismo recreativo A mesmo. gente ensinou muito sobre o racismo, deles identificarem as situações também e eles se protegerem também de situações e eles evitarem reproduzir isso também. Isso foi um trabalho bem... Nos três primeiros anos da Santander, a gente reforçou bastante isso, né? E através trazendo a capoeira, trazendo a percussão também, que às vezes tinha muito... A música, né? Que tem a ver com a raiz. E a comunidade também teve muito receio, né? Eles também não entendiam, então foi um trabalho não só com as crianças, mas com toda a comunidade de entender o valor, né? De desassociar às vezes com a religião, né? E entender a cultura além da religião, né? E aí foi um trabalho bem difícil, né? Assim, mas hoje a gente vê que as crianças realmente se entendem, se valorizam, conseguem deixar o cabelo crescer, porque antes eles não valorizavam, às vezes, o cabelo, rapavam, ou as meninas só mesmo viviam presas, alisavam né? o cabelo, né? Tinha muito isso, né? Recente eu tava com o cabelo grande, daí todo mundo, vamos deixar crescer então, cuidado. Aí calor, vou cortar, cortei. Foi uma revolta, uma decepção. Quando eu cheguei no projeto, as crianças... Eu nem não queriam acredito, falar com ela. Não vou falar com você, não Como acredito. você fez isso com a gente, né, Eduardo? Nossa, é uma traição, você tá fazendo. Mas porque eles viram, eles se sentiram também representados, né, com o cabelo ali, o cacheadinho do Duba. Mas aí foi 3 anos assim com esse projeto de realmente fortalecimento da cultura preta e do esporte e cultura. E aí nesse último ano a Santander ele não renova mais que 3 anos o mesmo projeto.
E a gente fez um novo projeto que é para atender medida socioeducativa, né? E vai começar esse ano, que eles aprovaram, né? Sim, sim. E eles falaram, a realidade disso, eles falam que é Xodó, que eles nunca fizeram a renovação de um mesmo projeto para mais um outro ano, mais outra mesma organização, Sim, só que sim. com outro projeto para mais 3 anos, né? Então, esse Hoje a sede do Canaviva, como o Jorge estava falando para a gente, né, através da doação de terreno, é em São Vicente de Paula, Isso. né? E ali tem uma cultura forte quilombola, né? Também. Tem. Sim, sim. Ali muitas pessoas. O que que acontece? São delimitadas as áreas, né? Como o senhor Jorge falou sobre os quilombos certificados, né? E tem a galera que não está dentro dessa área. Mas Então, são quilombolas. mas são quilombolas. E eles vão se espalhando, digamos, né? Vão se mudando, né? E sempre. E ali é muito concentrado. Tem muitas famílias que têm muitos parentes no Sobara. Aquela perto Sapucaia, Isso, Sapucaia. Sobradinho, Então, assim, eles vão Remo. se mudando, então vão se localizando ali. E a gente atende muito essas crianças. Uma coisa assim que eu acho engraçado, que todo mundo se conhece. Então, assim, a pessoa conheci uma pessoa em tal lugar. Ah, é meu primo, é meu tio. Então, todo mundo é Tudo parente, Todo mundo é ali, família, né? tudo é família. Então, a herança quilombola está ali, né? Não, sim, pode sim. ser que não esteja numa região certificada ou Isso, numa área mas- quilombola, mas é fruto, né? Tem o sim. Prodígio também, pode falar do Prodígio. Esse projeto atual, né, que sendo o Xodó do Santander, ele engloba as atividades, porque eu sei das atividades que já acontecem, né? São 4 projetos de atividades ali na sede. Isso continua, vai ter uma continuidade? Queria que vocês falassem um pouco dessa integração com esses adolescentes e crianças através dessas atividades. Então, O da Santander, ele só era do esporte e cultura. A gente tem outras frentes, né? frentes que não eram apoiadas pelo Santander, mas que vai continuar, apesar de ter mudado, Isso, que né? compõe, né? Compõe o trabalho que a gente tem elaborado. Então, dentro dos esportes que a gente vai estar apresentando para eles, tem acompanhamento psicólogo, né? Tem uma bagagem assim, trazendo a galera para mais perto, né? Para eles não se sentirem fora, tipo, excluídos ou algo assim, mediante a ser um público de medida, né? Aí, as outras ações que a gente tem, além do da Santander, só para Sim. antes de a gente falar da medida, a gente tem um projeto de assistência e fortalecimento de vínculo, né? Focado na assistência social ali, né? Sim, que foi sim. um outro patrocinador que ajudou a gente por um ano, está finalizando agora, né? E aí o foco era ter fortalecimento de vínculo, né, com a comunidade, fazer rodas de conversa, visita familiar, um trabalho mais focado ali na assistência social mesmo, né? E a gente usou muito o circo e o teatro na época também para ajudar nesse fortalecimento de vínculo. Eu tenho uns nomes aqui, tá? Esporte e cultura, né? Pela visão, que eu achei também Esse foi muito da interessante Santander, pela né? visão. Educação viva e profissionalizante, né? São 4 Isso. atividades aí que têm feito a diferença nesses anos para esses jovens. O da educação é o essencial ali, né? Entrar nesse método, porque é o único projeto que a gente nunca teve nenhum patrocínio específico, é o que a gente faz na raça mesmo. A gente faz porque a gente vê a necessidade, Sim, sim. e mais por voluntariado, né? Mas a gente vê a grande necessidade lá em São Vicente de fortalecer a educação. A maioria das crianças não são alfabetizadas ou são bem superficialmente, tem crianças de 12, 13 anos que não sabem ler e escrever. E a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes mexe com a autoestima deles e aí eles acabam evadindo da escola, porque chegando nessa idade eles não aprenderam, eles acham que nunca vão aprender e saem da escola, né? Então, até no nosso diagnóstico a gente viu que mais da metade da população da área que a gente mapeou tem só o ensino fundamental, eles evadem mesmo o ensino fundamental por conta disso, né? Então, a gente fortalece muito na alfabetização ali dos adolescentes, né? E já também pega os pequenos também para já começar e eles não terem entrar nesse mesmo ciclo de analfabetismo, né? E Dentro disso também surgiu o preparatório para bilíngue, né? tem também. A partir do momento que surgiu a bilíngue na cidade, a gente começou a fazer um preparatório para que eles possam acessar também a bilíngue. E aí, junto com isso, também tem uma psicomotricista que ajuda também no desenvolvimento do motor fino Motor, dele, essas isso. coisas que às vezes também não é uma dificuldade cognitiva ou nada, é realmente sim, alguma é coisa que motora. falta um estímulo ali na infância deles, né, para eles aprenderem. E a gente tenta diagnosticar a questão, tem uma psicopedagoga também que ajuda a fazer a avaliação de todas as crianças para saber qual que é a dificuldade de aprendizagem delas de fato, né? Então a gente pega pesado nisso, apesar de não ter nenhum patrocínio específico para isso.
E o profissionalizante também foi, a gente tem, é mais pontual, né, quando a gente tem alguma demanda específica, né, a gente está para voltar nisso agora com os adolescentes da medida socioeducativa, com eles também. Então, a gente vê, às vezes, a necessidade. Ano passado, a gente fez 3 cursos profissionalizantes, que foi de transista, foi de corte e costura e de fotografia, né? A gente Fotografia. formou isso, né? As crianças apresentaram, olha só, cara, né, as obras de arte deles fotográficas no Instituto Cervantes e no BBCB, né? Não, IBCB, Instituto... Não, só Como é que o é? Cervantes mesmo. Só o Cervantes, E aqui lá no na Banco Casa do da Brasil. Cultura aqui. Não, Banco do Brasil. A abertura do evento foi lá no Banco do Brasil. Olha só, na Casa de Cultura do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, lá as crianças, né, apresentando o Instituto Cervantes, aqui em Araruama, em alguns lugares também. Eles mesmos fizeram as fotos e a gente revelou, a gente conseguiu fazer essa divulgação lá. E levamos eles, as famílias deles, para verem lá a exposição, né? A exposição lá. E Teve aí, apresentação também, né? De acro e tal. isso, a gente fez da aqui na Casa da capoeira. Cultura, aqui, né? É o CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Isso. A importância de projetos assim como o Cana Viva para essas crianças e esses adolescentes mais necessitados, né? Porque eles estão aí, né? Sim, quer falar? É assim, eu acho que, pegando já do que eu falei sobre perspectiva, né? Eles, às vezes, não almejam nada. Então, quando a gente já tenha mais acesso, né, faz uma faculdade, e vê uma criança que não consegue sonhar, aí a gente vê a verdadeira importância de a gente estar influenciando eles. Então, e a partir do momento que eles começam a se desenvolver, eles começam a se projetar. Então, eu tenho algumas alunos lá, eu dou aula de acroesporte, perto de ginástica acrobática, né? E esses tempos eu fui, pô, você vai virar professora de acro, né? Daí ela olhou pra mim assim, eu não. Eu falei, pô, mas você não gosta de acro? Eu gosto, mas eu não vou ser isso. Eu falei, mas então o que você vai ser? Vou ser veterinária. Eu falei assim. Daí na hora que ela falou assim, eu, caraca, vem aquele orgulho, assim, pô, determinada, sabe o que quer. Então, acho que a partir disso a gente começa a ver essas experiências que nós temos com eles, vendo eles, a família, a gente se aproximando das famílias, a gente vê a importância chegando a eles, né? Talvez em algum momento algumas crianças nem entendam, vou brincar no projeto, vou fazer não sei o quê, mas conforme eles vão crescendo, amadurecendo, eu acho que eles vão descobrindo assim, pô, isso realmente fez diferença na minha vida, isso tem agregado. Acho que é mais ou menos essa linha, assim. Eu acho que, desculpa, o exemplo, né, do nosso atual professor de jiu-jitsu, pode falar, Michele, ele era um aluno da comunidade. Sim, sim. O Cauã, O Cauã, ele foi aluno e hoje ele está como educador de jiu-jitsu lá também. Sim. Isso inspira mais as crianças também quererem ser também, buscar também ser professor. Remunerado, está lá dando aula, remunerado. Isso. E aí o Du fala muito dessa questão da veterinária, porque no começo, quando a gente perguntava, eles falavam que não sabia, que não tinha nenhuma vontade, nada, não quer ser nada. A gente já chegou a ouvir falar que quer ser mulher de bandido, essas meninos coisas assim. falando que não, você é dono da boca, você é traficante, essas E aí coisas isso, assim. a gente ouvia eles falarem que querem uma profissão de uma faculdade, isso já gera bastante orgulho, né? Sim. Atualmente, assim, por exemplo, quando o projeto chegou, né, foi implantado em São Vicente, você vê, Jorge, muita diferença hoje da comunidade ali, onde é a sede, do próprio distrito com relação ao projeto, à implantação. Vocês também veem diferença hoje nessas famílias, né, para os filhos que frequentam, né? Porque você aprende, você leva para dentro de casa, né? Tem uma troca aí, né? Não, já vai fazer 4 anos que eu tô lá, né? Eu consigo já ver a diferença, né? Quando a gente chegou, a comunidade era muito agressiva, as crianças eram muito agressivas, elas meio que repeliam a gente, né? Queriam provar a gente toda hora, não acreditavam no potencial, como o Du falou, né? Não, a família também não era muito participativa, a gente vê que aumentou a participação deles, aumentou a consciência dos direitos deles também, né, de saber, aconteceu uma coisa na escola, eles sabem que onde eles podem buscar ajuda, ir na Seduc, onde que é, o que eles podem fazer num postinho, eles já têm a consciência também mais de cidadão num todo, né. E as crianças também têm essa perspectiva de saber que eles podem ter uma profissão e não precisa ser só realmente um bico ou depender de auxílio do governo, né, eles já sabem que eles têm uma vasta
possibilidade, e também por eles participarem de outros espaços, né? Às vezes que você conhecia a gente numa apresentação na praça, né? Foi. E isso também aumenta a autoestima deles, aumenta a energia, né? Para eles saberem, né? O potencial deles, né? E deles vivenciar esse espaço a gente também é bem importante. A gente acredita, sim, que num todo, né? Melhorou bastante, eles estão mais engajados, estão mais conscientes, se valorizam mais. Isso pra gente já é um grande avanço, né? Para mim que estou 4 anos, né? Jorge, você que de 2009 para hoje, 2025, é tempo pra caramba, né? Você vê potencializado aquele sonho de lá? Sim, né? Tem coisas às vezes que eu não gosto de falar, que mexe com algumas coisas, né? Mas delicadamente a gente consegue falar Consegue, sem burilar muita coisa, não, né? porque o que acontece? Né, existe o poder público em todos os lugares do mundo, né? E existe uma outra organização no qual eu pertenço há 31 anos, que ela poderia estar fazendo isso com muito mais vigor, com muito mais amor, né? Que são as igrejas, né? Porque eu não consigo ver alguém subir, quer seja no altar ou no púlpito, ou qualquer lugar, falar do amor inenarrável de Jesus e não praticar ele. Então, assim, isso que me inconforma muito, eu sou muito inconformado com isso. Então, o meu sonho mesmo, né, não existir projetos cana-vivas, é existir igrejas vivas, né, poder público vivos, né, que verdadeiramente queiram transformar vidas, né? Isso é meu sonho. Isso é meu sonho. Eu acho que é querer muito, né? Eu acho que eu já estou com 64, não sei se um dia eu vou conseguir ver isso, eu creio que não. Mas, enquanto isso não existe, o Cana Viva está aí, né, para transformar vidas e tentar ser pelo menos um pouquinho de exemplo para essas outras pessoas também pegarem e fazer o mesmo. Eu vou pegar a sua deixa aqui, né? Porque eu acho que a partir do momento quando você começa a desenvolver projetos e dando oportunidade dessas crianças sonharem, saber que pode, ele pode, eu também posso, né? Se despertar isso numa criança, pegando essa deixa que você falou, eu acho que se a gente consegue plantar a sementinha, né, nessas crianças, naturalmente elas vão ser o próprio altar, né? Exatamente. Como seres humanos, Exatamente. como transformadores. Né? Eu acho que o grande gancho está aí, né? Você conseguir transformar esse que seja um ser humano e ele, com isso, né, poder transbordar isso, né? Mas eu acho que isso é uma realidade, a gente pode sonhar com isso, né? Ainda mais quando você está em movimento, praticando. Sim, sim. Um exemplo é nas nossas atividades, onde a gente levanta monitores, onde a gente almeja que ele consiga fazer a prática daquilo que ele está aprendendo futuramente. Um exemplo, eu não vou durar a vida toda, então eu vou ensinar alguém a fazer o que eu sei e ele vai dar continuidade naquilo. Só que lá no projeto a gente não trabalha só a parte física, digamos assim. Então é um inteiro, né? A integralidade que a gente busca sempre. A gente crê que o reino de Deus não é só coisas isoladas, né? É um todo. Então, a gente trazendo princípios, atribuindo, digamos assim, valores muito importantes na vida deles, futuramente eles vão levar isso para a vida, levar isso para a família, e eles mesmos gerarem transformações onde eles vivem, né? Nos ambientes que eles frequentam ali. É porque se a gente se torna um ser humano melhor, naturalmente, né, quem está perto da gente, você é melhor sempre para o outro, né? Sim. Melhor no que você faz. Aí eu acho que é onde acontece essa pura gratidão e essa vontade de servir, que é um sonho do Jorge ver isso, né? Através dos líderes. Não é isso? Líderes políticos e religiosos. Aí a gente já colocou tudo, né, juntinho, para poder dar esse recado e tocar o coração. Deixa eu ler aqui uma coisa sobre o que eu recebi, Somos, que é sobre o Cana Viva. Fala assim, ó. O Projeto Cana Viva é uma organização da sociedade civil que atua em Araruama, na comunidade solar, em São Vicente de Paula. Nossa missão é promover um espaço de desenvolvimento integral e garantir direitos de crianças e adolescentes, especialmente das populações pretas e quilombolas, para que possam escrever suas próprias histórias. Isso é para a vida toda, né? Sim, com certeza. A gente fala deles serem
o protagonista da sua história, né? De escrever a sua própria história, nesse sentido que a gente sempre falou, né? Deles saberem que eles têm uma escolha, né? E não ser levado pela maré, né? Porque às vezes eles só realmente seguiam o fluxo, né? De abandona a escola, aí engravida cedo uma mulher, ou um rapaz arruma uns bicos, né? Não tem uma profissão. Isso a gente acredita que eles não estavam sendo protagonistas, eles estavam só sendo levados pela cultura ali local, né? E quando a gente fala que eles vão escolher o caminho deles, vão contar a própria história, né? Vão escolher a história deles, é nesse sentido, que eles terem consciência da potencialidade deles e deles poderem fazer escolhas, uma faculdade ou um curso técnico, Sim. ou que se for alguma outra profissão que fosse uma escolha consciente, ou manicure ou cabeleireiro, mas que eles escolham consciente de que eles escolheram porque eles gostam, é a paixão deles e não simplesmente porque não tem outra escolha, né? Agora, diante disso tudo também, a gente, né, toda família tem o seu problema, né? Tem a criança que está ali na família. E às vezes, como você comentou, o Jorge está passando fome, não tem o que comer. O pai, por não ter trabalho, se torna mais agressivo, né? Né? Porque uma coisa envolve a outra. Agora também se lida com isso no cotidiano, né? Sim. No Cana Viva. E é bem É difícil. forte coisa. isso, né? Porque culturalmente é o manifesto, né? Sim, e geralmente quando a criança é muito violenta, ela só está expressando aquilo que ela vê. Então, convívio familiar, às vezes, é muito violento. O ambiente escolar está sendo muito violento, da parte não só das crianças e adolescentes, como talvez diretores e professores. Então, acho que entra muito nisso de ser uma boa pessoa com valores e princípios e transmiti-los para que aquilo vá transformando, né? Mas tem situações que acho que gera até choro na gente às vezes, né? Coisas assim que a gente não espera. Estamos ali, a gente sabe que é de uma assim a frente de batalha, Dá um nó na garganta, mas né? nos trava, né? O acolhimento, aí vem o acolhimento, né? De Sim. você, dentro de um projeto, poder oferecer esse acolhimento para essas crianças e adolescentes, né? Que às Sim. vezes passam por determinadas coisas na família, né? E até custam a se expressar, né? A se abrir para poder desabafar, falar e ter um segmento melhor. Sim, por isso a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente fala, né? Primeiro eles começam com a assistente social, que ela faz a entrevista ali, né? Para entender a realidade da família, da criança. Aí, dependendo da demanda, é encaminhado já para o psicólogo ou também a psicomotricista, e a psicopedagoga já faz a avaliação também para ver se tem algum atraso ali para já avaliar. Aí o trabalho da psicóloga é essencial, a gente está com 2, graças a Deus, mas a demanda é muito grande, né? Porque tem muitas questões Sempre ali aumenta, né? que fogem da realidade da criança, né? Que a gente não pode, a gente não vai tirar elas daquela realidade, mas a gente pode saber fazê-las lidarem melhor com aquela realidade, né? E criarem uma noção do que elas estão vivendo mesmo, né? Então, o trabalho do psicólogo é essencial, né? E aí, nisso, elas são inseridas nas oficinas, né? Culturais, esportivas também, que ajuda muito, né? No caráter, não todos, e ajudar elas a enxergarem a vida de uma outra forma. Mas, assim, a realidade mesmo, a gente não muda, a gente muda a forma que a gente vê e que a gente pensa da realidade para que eles consigam transformar também a comunidade deles, né? As oficinas também elas aprendem muita disciplina, né? Sim, né? Sim. O esporte, no geral, ensina muita disciplina, né? Trabalho em equipe. Só que a gente valoriza muito deles também levarem para outras pessoas. Ano passado, a gente conseguiu levar algumas crianças no Lar Fabiano de Cristo também, para eles ensinarem a outras crianças, né? Que a gente entende que o princípio deles saberem que eles estão recebendo muito, mas que eles têm muito que compartilhar, para eles não ficarem com essa cultura de só receber também, né? Isso é uma preocupação nossa, né? Deles entenderem que eles estão recebendo, mas que eles já têm o que doar. E a gente está pensando em outras ações esse ano para eles possam doar, eles se apresentarem também, uma forma de eles mostrarem e para outras pessoas verem, né, as coisas que eles sabem e compartilhar, né, num todo, né. A gente sempre está tentando fazer eles também se moverem para o outro, para eles se moverem pela comunidade deles. É o servir, né? Sim. É a troca do servir que é Servir. super importante, né, para cada ser humano, né? Sim. Sair da zona de conforto e do egoísmo, né? Sim. Somar 1 mais 1. Falando em somando 1 mais 1, Jorge, hoje, com toda essa história que começou em 2009, hoje, qual é o teu olhar? Assim, você parou, olhou, falou, nossa, projeto Cana Viva. O que você sente diante de tudo isso, né? Que você, porque não é fácil, né? Não é fácil, né? Ainda mais, a gente está lidando com vidas, né? Com os sentimentos, com seres humanos. Mas hoje, assim, no que chegou o Cana Viva, o que você falaria hoje, assim,
para quem está acompanhando a gente aqui no Impacto Positivo. Qual o impacto positivo hoje, em 2025, que você vê dessa jornada? O que me mais, assim, a minha alma anseia é que as pessoas, né, tomem o Cana-Viva, como eu falei aqui ainda há pouco, né, como exemplo, e que sejam, né, homens, mulheres vivos, né, cristãos vivos, igrejas vivas, poder público vivos, né, que possam verdadeiramente olhar para o ser humano, né, e querer transformar vidas. E o Cana-Viva, né, é tão pouquinho que a gente faz, né, nesse universo tão grande, é tão pouco tempo, mas é tão gratificante, né, a Michele mesmo, o Eduardo, né, é claro que a gente fica meio acanhado de falar no individual de famílias lá, mas tem famílias que, se a Michele quiser falar, é muito difícil, né, até a comunicação, porque a mãe é muda, né? É surda, tem 3 filhos, um é surdo, a outra tem Down, Não, só uma com Down, só. um Down, né? E a comunicação deles, assim, as pessoas quando vão lá, visitam e eles estão lá, né? As pessoas que a gente convida choram de ver, né, esse impacto tão grande, assim, né, de como seria aquela família, as outras famílias, se a gente não tivesse chegado lá, né? Outro dia eles fizeram uma reunião, né, na casa da Michele lá, a equipe técnica, eu botei eles para meditar assim, né, a equipe técnica toda lá, assim, ó, como vocês acham que seria se o Projeto Cana-Viva saísse de lá, se a gente desistisse, como seria? Como ficaria aquela comunidade, né? Assim, por quê? Porque hoje, quando se chega no projeto, quando eles chegam no projeto, quando a gente chega no projeto, as crianças já estão lá esperando já estão lá esperando para abrir as portas. Por elas moram lá dentro. Né? É uma coisa assim, não é uma obrigação. E chega lá, peraí, gente, peraí. Né? Como elas ficam no contraturno escolar, né? Então, gente, assim, é tudo que eu almejo é isso, né? Que as pessoas sejam, né, humanas mesmo, como deveriam e que queiram transformar vidas, né? Porque além disso tudo, como você colocou, né, na parte assim, mas na parte ali da alimentação, como é que A financeira, agora a gente está falando diretamente com você. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Então a gente tem algumas parcerias que às vezes a gente consegue algumas coisas, quando não consegue a gente tem que se virar para poder ajudar, mas o intuito mesmo é capacitá-las para elas poderem, né, conseguir. Hoje são quantas crianças lá no Não, assim, nem vou perguntar o total. Quantas já passaram, quantas crianças, né, nesse período todo, que deve ser milhares de crianças. E hoje o trabalho direto com quantas crianças? Se quiserem falar também aí o número de crianças. Não, que já... Atualmente são 150 crianças, assim, né? A gente tenta... Isso é diariamente? Muitas, né? Diariamente? São em 2 turnos que a gente está, né? Segunda, sexta, todos os dias? Isso. Como é que é? Segunda e quinta agora. Segunda e quinta e o horário? A gente atuava no contraturno da manhã e da tarde, né? Só que ano passado, a gente estava muito incomodado, que a gente via que as crianças estavam se afundando cada vez mais nas drogas, né? E a gente perguntava como que está acontecendo isso, que horário, a gente sempre via que era à noite que acontecia isso. Acabou o projeto, acabava às 5 horas ali, né? 4 e pouco. E aí eles, em vez de ir para casa, eles ficavam na rua e o que atraía na rua, às vezes, eram as drogas, né? Então a gente estava muito incomodado, né? E a gente queria dar um jeito de tirar eles da rua também à noite. E aí esse ano depois a gente fez, no diagnóstico a gente perguntou o que eles achavam, e esse ano a gente mudou para de tarde e de noite, né? E as crianças da manhã conseguem atender Tentando à noite. de toda forma proteger, né? E aí a gente começou a atender eles à noite para também dar essa vacina. Até esqueci qual foi a pergunta, mas... Não, é porque é o horário de funcionamento. Sim, segunda, quinta... São 150 e agora a gente está conseguindo tirar eles da noite e está aumentando a quantidade de alunos, porque realmente... Tem crescido bastante. No caso, eles vão... A gente sempre fala assim, convida seus amigos, né? Então eles vão convidando e aos poucos, no decorrer do ano, a galera vai chegando, vai somando. E à noite a gente sentiu que eles estão conseguindo trazer mais amigos, porque eu acho que eles ficavam à toa com os amigos desses na rua, né? Que acabavam oferecendo as drogas para eles, né? Sim. E eles estão indo pro projeto, né, nesse horário e acabam ficando lá e não querem nem ir embora na hora que a gente fecha, né? Ali, né? Porque é importante, né? Você ter dentro de comunidades assim, esses projetos, né? Para que eles possam ter essa opção, né? Sim, positiva da vida, né? Porque se você não se fizer presente, alguém vai se fazer presente. Sim. E não tinha nada à noite lá para eles fazerem. A única opção realmente era droga. Eles falavam,
falava, tinha que me divertir de alguma forma, né? Sim. A gente entendia de alguma forma, mas a gente falou, não, a gente tem que ter outra diversão mais saudável, né? Então, o projeto está realmente Para suprindo. fazer parte, chegar, tem que ser ali de São Vicente de Paulo, né? Porque Não tem critério de localização, não. A gente, no caso, vai conversar com o responsável vai levar as documentações necessárias e a gente faz ali o cadastro e a criança adere à atividade que, no caso, assim, a princípio, a atividade que ele tem interesse. Dentro disso, a gente vai acompanhando, vendo as necessidades que ele possui e aí entra a galera, assistente social, né, psicomotrista, Mas agora com musicista, a né? medida socioeducativa, a gente está vendo crianças de Araruama, né? Porque nem todos são em Sim. São Vicente, aí a gente está vendo a condução para levar eles para lá, né? Então, o foco sempre foi ali a comunidade local, né? E aí a gente ampliava para os bairros vizinhos, mas dependendo da demanda, a gente sempre faz uma Mas assistência engloba social toda a sempre faz cidade, se Sim, possível. é. Existe um limite de idade para poder participar do projeto? A gente foca mais em criança e adolescente, né, ali no diário, né, na atividade diária, mas a gente atende as famílias também, né, então ali o foco mesmo é até 18 anos, mais ou menos, né, mas a gente abre algumas exceções quando necessário, que a gente vê Tem necessidade. aqueles que a gente gosta, né? Vê direto, não, fica na rua não, vem pra cá. Que a gente vê que é uma influência, às Sim. vezes pode ser uma influência negativa, então é melhor estar lá dentro do projeto, né, que já A gente está vai andando com as influenciando crianças. ele, E a gente vai trazendo, a gente está com... Os projetos profissionalizantes são para maiores, eles são jovens, normalmente, até uns 30 anos, assim, também a gente abre, né? Então, o foco esses 150 são crianças e adolescentes que a gente fala, aí tem as famílias, que são mais umas 80 famílias que a gente acompanha também, né? Com as rodas de conversa, sim. E tem esses projetos mais que não são contínuos, né? O ano inteiro, mas acontecem alguns meses dos anos. Isso. E que a gente vai... Fora algumas atividades pontuais que a gente exerce, tipo, para dentro do canavial mesmo, algumas famílias que o senhor já acompanha, sempre acompanhou também. Aí, porque assim, até 18 anos, porque o nosso sonho é que quando eles tiverem 18 anos já não precisa, né, mais da gente. Mas assim, tem outras comunidades. Assim, ano retrasado, existe uma comunidade quilombola lá no Prodígio também, que a gente atuou com ela o ano todo, né? Já ele pode falar, com a ajuda da Secretaria de Educação, em relação ao transporte, né, com os ônibus. Aí depois a gente não conseguiu mais o transporte, a gente não conseguiu mais ter acesso. A gente ia lá uma vez na semana e eles iam lá para o projeto uma vez na semana também. Foi uma troca bem legal também, Sim, né? sim. Mas também eram as crianças da escola lá do Norino Coutinho, né? Que a gente fez uma parceria com a escola lá, eles iam para lá, as crianças. Então, bem longe, né, Mas era um dos nossos valores, né? Sim. Acompanhar essas crianças. A gente ficou por 2 anos fazendo essa troca. Mas aí, como esse projeto específico não está a todo vapor, né? Está em partes agora só, a gente acabou não dando continuidade por conta da logística mesmo, porque a logística era quase uns 40 e poucos minutos para eles chegarem As lá. E mais parcerias 40... são importantes, né? Sim, são As parcerias essenciais, né? favorecem, né? São essenciais, São mas- bem-vindas, não é isso, Jorge? Acabou com o tempo, os ônibus estavam... Foi na época que estavam trocando de ônibus ainda aqui na prefeitura, então os ônibus estavam tendo muito problema ainda aí. Sim, sim. Aí acabou tendo um desgaste, a gente preferiu continuar ali na comunidade local. Mas a gente atendeu por 2 anos lá, o Prodígio lá e Morro Grande no geral, né? Mas hoje, graças a Deus, tem um CRAS lá que abriu esse sim. ano, então a gente ficou bem feliz também pela comunidade lá, que Muita estava coisa. precisando de um CRAS lá. Sim. Eu quero, antes da gente agradecer, para a gente finalizar, ficamos sem falar muita coisa, precisamos falar mais, acho que precisamos falar mais, né? Em você, Eduardo, assim, se você, essa mensagem, né, que você gostaria de passar, eu acho que quanto mais pessoas puderem fazer parte de projetos, e existirem projetos assim, eu acho que é um grande avanço para a gente, né, como brasileiro, né? Sim, é essencial, né, ter pessoas que acreditam no nosso trabalho, né? Antes disso, a gente sempre busca apresentar ele, né? Quer que todo mundo nos conheça e dessa forma poder agregar com a gente, né? Se não possível, a pessoa está lá como voluntário, está lá dentro do possível dela, né? Hoje a gente tem um horário mais flexível, digamos, para quem trabalha durante o dia todo, então da 1 até 8h30, então é possível, né, ter voluntariado lá. Se a pessoa não pode, a gente fala, pô, tem diversas outras formas que você pode apoiar nosso projeto. Então sempre a gente vai estar com o coração aberto, porque eu acho que nos aviva, né? Tipo, nos fortalece vendo pessoas acreditando naquilo que a gente faz. Cada vez mais pessoas, né? E por que não eu ceder uma meia hora, 1 hora, ou parte do meu recurso, um alimento ou algo assim, porque eu vou estar fazendo diferença também.
Talvez dar uma aula de jiu-jitsu, judô ou qualquer outra, né, atividade lá não seja a vocação da pessoa, mas ela contribuir com algo, ou não, vou adotar essa oficina, ou não, pô, vai ter campeonato quando? Vai ter torneio, não, pode contar comigo que eu vou ajudar. Acho que essas coisas assim sempre vão fazer a diferença e isso vai ajudar a gerar essas vidas, né? Igual o seu Jorge falou, isso vai ser a pessoa demonstrando vida, né? Transmitindo vida, né, Isso, para mais transmitindo vida. vida, isso mesmo. É dando que se recebe, né? É uma lei, né? Uma lei da natureza, né? E você, Michele, o que que você gostaria de falar? Que a gente, Leila, a gente não falou, poderia ter reforçar isso. Eu acho que eu já vivi em bastante lugares, né? E eu acho que o que mais me chocou ali em São Vicente foi a questão do acesso, né? Que eu via que não tem muito acesso e às vezes acho que as pessoas aqui em Araruama ou nas regiões não entendem a realidade lá realmente, né? E aí quando a gente leva, o pessoal fica chocado, né? Que é uma comunidade, assim, por mais que meia hora aqui da cidade, mas não tem cursos profissionalizantes lá, não tem muito acesso e essa é a maior dificuldade. Então, eu morei no Rio, trabalhei no Complexo da Maré, e lá, por mais que tinha drogas, o tráfico e tudo mais, e é muito parecido lá em São Vicente, eles tinham acesso, né? As coisas eram mais fáceis. Estava mais presente ali. E não era uma área rural, então mais remota, né? Então, a maior dificuldade lá é meio que a exclusão ali, né? Um pouco bem distante, então isso gera essa pouca perspectiva e eu acho que essa dificuldade, né, da gente também conseguir pessoas que se envolvam, acham, uma área rural é tranquilinho, não tem nada para se trabalhar lá, né, não, mas tem pessoas tem lá vidas, que precisam, né? O mais importante, né, tem que vidas. o nosso convite seria para a pessoa ir lá conhecer a realidade, né, ver o que tem muita coisa para ser feito, né, e essas pessoas precisam de acesso, precisam de possibilidade, né, de um investimento para que tenha um futuro promissor, né. Então, nosso recado é um convite, né, na verdade, né, de conhecer o projeto, ver como vocês podem contribuir, às vezes até um conselho, até uma ajuda, ou um recurso, ou voluntário, né, seja o que for. A gente precisa de mais pessoas, né? A gente quer transformar cada vida, né? A gente fala uma vida de cada vez, né? O que a gente conhece, a gente vai aos pouquinhos uma vida para que essas vidas ajudem a transformar outras vidas, né? Jorge Peixoto, fundador do Cana Viva, projeto Cana Viva. Que bom que você não desistiu, né? Tava para entregar 3 vezes, ficou, e aí, né, teve a luz, falou, não, em frente. Eu lembrei aqui de 2 situações que eu vou deixei para o final aqui agora, para falar assim, duas falas de 2 crianças lá dentro do canavial para as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, entenderem um pouquinho como é que é lá dentro. Em 2017, 2016, por aí, eu queria fazer lá dentro do canavial um espaço, alguma coisa para eles, né? E eu vi esses parquinhos de madeira que a gente via nas praças aí. Aí descobri que tem uma empresa aqui, a Filimar, que constrói esses parquinhos. Aí eu entrei na internet, vi lá, liguei, peguei os preços, falei, gente, é muito caro, é muito caro, muito caro. Aí eu falei assim, mas eu queria comprar um. Passei lá e, enfim, acabei comprando. E o pessoal olha só, o pessoal foi instalar lá. Só que esses parquinhos são chumbados, né? São de madeira, chumbados com cimento, tem que ficar 2 dias ali secando. E lá no canavial, assim, é totalmente diferente as crianças lá da sede. Por que o projeto, assim, acho que o projeto Cana Viva? Porque existe uma empresa de etanol lá, que eles plantam cana e, obviamente, colhem, né, etanol, e a gente planta amor e colhe vidas. Mas assim, as crianças parecem ter umas caninhas vivas lá, paradinha, quietinha, diferente lá do projeto. Mas sempre tem um espivitado. E lá no canavial, naquela época, tinha umzinho pequenininho, vou falar o nome dele não, espivitado. Então, aí a gente falou assim, ó, pessoal, olha só, o pessoal está montando aqui o parquinho, tem que levar 3 dias para secar, não pode subir, senão vai quebrar, vai cair. Aí ainda falei assim, ó, senão eu vou pegar o parquinho e vou levar lá para Sobara. Eu falei assim, uma ameaça sutil, né? Uma coisa assim, uma coisa de brincadeira. Olha só o que aconteceu. Passaram-se 3 dias, a gente estava lá de noite, fizemos uma elaboração e comecei a filmar. Né? Eu posso falar o nome dele, sim, é o Andrei. Né? Então, quando eu estava filmando, eu comecei a ver o Andrei brincando, pulando para lá e para cá. Daqui a pouco, quando eu voltei, estava sentado num tronco, cabisbaixo. E eu falei, eu filmando, eu falei assim, Andrei, o que houve? Eu estou tremendo.
Tremendo de quê, rapaz? De alegria. Pega esse parquinho e leva lá para Sobara. Olha só, mas, pessoal, gente, imagina a alegria de uma criança tremendo por ter um parquinho de madeira que as pessoas não valorizam no lugar de ter. E a outra vez lá dentro também, a gente sempre fez alguns eventos na escola, algum lugar lá dentro, e levava bolo. Um dia a gente levou picolé e sorvete. As crianças botavam na boca e falavam assim, ih, é gelado. As pessoas não têm noção que é isso. A Michelle e o Eduardo, anualmente a gente faz um acampa-reino na casa deles, no sítio deles aqui em Araruama. Aí, ano passado, eu acho, né, eles recepcionaram as crianças lá com hambúrguer. Teve um que falou assim, ó, ai meu Deus, é hambúrguer, acho que eu nem vou comer. Então, vocês têm ideia, vocês não têm ideia da carência, da carência, né? que a gente vive e do que a gente quer transformar. Né? O que eu peço é que, graças a Deus, existem outros projetos, né? A gente está falando do Canaviva, mas existem vários outros projetos né? nesse país, nesse mundo aí. Mas a minha vontade é que existam poderes públicos vivos e igrejas vivas, né? Para não precisar ter projeto social. Mas a gente sabe sempre que vai precisar. Então, como a Michelle falou, o Eduardo falou, ajude a gente no que for possível, orando, contribuindo, nos ensinando. Sempre será bem-vindo. Gente, eu quero agradecer aqui a oportunidade. Eu não tive ainda formalmente lá, mas eu já tive a oportunidade de passar pela sede. Eu falei, gente, eu tenho que vir aqui porque eu quero estar junto e conhecer, né? Então, fazer essa oportunidade, porque é super importante, eu acho, para que a gente possa oferecer, né, para as crianças que irão nascer ainda toda essa possibilidade de mudar a sua realidade, né? Ninguém nasce sem condição ou pobre ou necessitado porque quer, né? É uma condição. E eu acho que a gente realmente, como seres humanos, se a gente puder fazer um pouquinho da nossa parte, né, que é do pouquinho a pouquinho, a gente sabe que pode se tornar milhares de coisas e transformar vidas. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho. Espero que também numa nova oportunidade vocês possam estar aqui comemorando juntos com impacto positivo, mais uma vitória, mais parcerias, mais compreensão, porque eu acho que tudo que é mais do bem é uma grande soma. Tá? Então, eu quero agradecer. Gente, finalizando mais esse episódio aqui do Impacto Positivo, tivemos com o Jorge, com a Michelle e com o Eduardo, do projeto Canaviva. A sede fica em São Vicente de Paula, então vá visitar. É só entrar em contato, a gente vai colocar para vocês aqui na tela como que vocês podem entrar em contato e também colaborar com o projeto. Gente, obrigada. Até a próxima. Obrigado.